Vou chamar Clarissa e Pedro para conversarem com a gente e vou trazer uma apuração que acabei de fazer. Jussara está trazendo para a gente que Valdemar, depois, quase 3 horas, né, Jussara? E respondeu a todas as perguntas da Polícia Federal. O depoimento de Bolsonaro durou 4 minutos. E a Polícia Federal não perguntou nada, que ele já adiantou de saída que não ia responder as perguntas. Os policiais nem se deram ao trabalho de fazer as perguntas. Pelo que eu apurei, foi absolutamente protocolar o tempo de chegar ali, fazer os trâmites, mas o tempo que ele ficou sentado na frente do delegado foram 4 minutos. Assinou o termo, levantou e foi embora. Clarissa Oliveira, olha a diferença de postura e estratégia dos dois, que são aliados políticos fortíssimos, unha e carne, presidente do partido e o principal ativo político do PL. Raquel, eu acho que tem 2 pontos super importantes aí para a gente destacar em relação a esses depoimentos, né? O primeiro deles é que esse silêncio de Jair Bolsonaro, ele vem pavimentado ali em cima da ideia de que, por não ter acesso aos autos, ele está se mantendo em silêncio por considerar que não está tendo as devidas condições de se defender corretamente. Isso é importante por quê? Porque, historicamente, a gente vê esses casos de silêncio em depoimentos como praticamente um atestado de culpa de um político. Por quê? Tem aquela velha história de ele não produzir provas contra si próprio. Então, fica no ar, do ponto de vista político, a ideia de que ele tem algo a esconder. Então, essa premissa aí da falta de acesso completo aos autos serve como uma espécie de blindagem para que Jair Bolsonaro se proteja aí dessa repercussão política, da imagem de uma pessoa que tem coisas a esconder e por isso está em silêncio. Esse é um primeiro ponto sobre a estratégia de Jair Bolsonaro. Agora, Valdemar Costa Neto tem todo o direito de querer adotar uma estratégia totalmente diferente, assim como Anderson Torres e outros aliados do ex-presidente, de quererem ser transparentes nas investigações porque não querem correr o risco de serem arrastados para uma crise, para um escândalo, caso as denúncias se aprofundem. Agora, a gente não pode deixar de trazer à memória aqui o que já aconteceu dentro do bolsonarismo em outras investigações. A gente não pode esquecer que lá atrás, quando veio à tona ali o caso das joias e o caso do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, começou a tomar uma proporção muito maior, ninguém no bolsonarismo achava que ele ia falar. Quando teve aquela ideia da PF de fazer o depoimento simultâneo, 10 depoimentos ali para... Bolsonaro tinha certeza de que muita gente ali ia seguir caminho junto com ele, assim como fez, por exemplo, uma figura como Fábio Weingarten. Mas Mauro Cid escolheu um outro caminho e decidiu abrir o bico. Então, é sempre uma situação aí que gera apreensão no bolsonarismo, Raquel. Pedro, Valdemar e Bolsonaro não podem conversar. Agora estão adotando estratégias de defesa absolutamente diferentes. Isso provavelmente vai provocar alguma cisânia ali entre os dois. Como que isso pode se refletir dentro do PL, na estratégia política do principal partido de oposição? Olha, entre todos os que foram prestar depoimento na Polícia Federal, o único, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem um protagonismo político, é o Valdemar da Costa Neto. Não sei se essa estratégia diferenciada pode gerar algum atrito entre eles, mas eles já vinham com uma relação bastante conturbada dentro do partido antes desse processo ser deflagrado. Haviam muitas divergências políticas entre o Bolsonaro e o Valdemar sobre os palanques municipais, por exemplo. Agora, cada um adotou uma estratégia que considera mais adequada nesse momento. E acho que no caso do Bolsonaro, uma estratégia de se preservar, no caso do Valdemar, uma estratégia de se diferenciar, mas acho que ambos já estão com um olhar para a manifestação que vai acontecer no próximo dia 25, da qual o Valdemar não participa, mas o ex-presidente participa. Alguns advogados dizem que o ex-presidente poderia não ir a esse depoimento hoje, já que ele escolheu ficar em silêncio. Havia uma decisão do STF que daria essa prerrogativa a ele, mas ele decidiu ir para não criar nenhum tipo de animosidade e não comprometer esse evento que vai acontecer no domingo. Jussara me pediu a palavra porque ela tem uma informação para complementar, Jussara.
É isso, Raquel. Tem ali, estava conversando sobre os assessores de Bolsonaro. O Tércio Arnaldi, que eu tinha comentado aqui, ele ainda está prestando os esclarecimentos ali na Polícia Federal. E o outro assessor de Bolsonaro, que é o coronel da reserva Marcelo Câmara, ainda nem começou a prestar o depoimento. Então, são essas duas informações sobre esses depoimentos, desse longo dia aí que tem, foram 23 depoimentos, né, marcados para hoje. Alguns optaram por ficar em silêncio, mas tem gente falando. E aí a gente vai aguardar as repercussões do que foi falado e esclarecido para a Polícia Federal. Raquel.